Aí Jesus diz o quê? Olha, quem vê a mim, vê ao Pai, quem me enviou. Então, quando Paulo está escrevendo mais uma vez agora os Colossenses, ele está dizendo assim: todos os tesouros escondidos, toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus estão revelados a nós em Cristo. Aonde eu conheço a Cristo, amado? Aonde está revelado aquilo que Cristo é? Aonde eu conheço quem é esse que conta a história do homem que viveu sobre esse planeta? Bíblia Sagrada. Você quer conhecer a Cristo? Dedique-se a conhecer o que está escrito a respeito de Cristo, a fonte primária, onde todos os outros escritores tomaram das Escrituras para trazer a sua interpretação, a sua maneira de perceber, vieram inicialmente das Escrituras Sagradas. E para que eu vou ler algo de segunda mão se eu posso ler naquilo que é a fonte primária? Por que eu não vou lá me dedicar a conhecer Jesus naquilo que a Bíblia descreve a Jesus? Mas muitas vezes falta a nós dedicação. Há uma preguiça espiritual. Muita gente imagina que vai conseguir ter uma vida com Deus apenas ouvindo o que o pregador prega domingo após domingo. E que agora está fácil, porque coloca as escrituras lá atrás, nem a Bíblia traz. Não sabe manejar a Bíblia. Há anos que frequenta culto e não sabe manejar a Bíblia. Passa vergonha, porque chega na reunião e fala assim: abra lá em Efésios. Aí lá vai lá nos primeiros livrinhos. Aí faz de conta que está. Mas não sabe onde está. Sabe o que é isso, amado? Falta de desejo de conhecer Jesus. Se você não se dedicar a conhecer Jesus, alguém vai te dizer coisas que você vai crer que é e talvez não seja. Mas quando eu vou lá e falo assim: aonde você está falando? Ah, em Colossenses, deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, deixa eu ver se está lá mesmo o que você está dizendo. Pastor, que versão é essa que você está falando? Então, um pouco diferente as palavras aqui na minha Bíblia. A minha nova tradução da linguagem de hoje, não. Essa que eu estou lendo é Nova Versão Internacional. Paulo está dizendo, e ele continua em Colossenses: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Quantas vezes, amado, nós estamos conversando em um determinado lugar, as pessoas usam assim, de um argumento lógico, humano, racional, e você fala assim: realmente, não tem jeito de Deus não ser isso aí, tem que ser desse jeito. Mas Deus não usa a lógica. Deus diz que nós vamos viver pela fé. E aí, para que ninguém me engane, para que ninguém me leve na conversa, eu preciso dizer: aonde está isso nas Escrituras Sagradas? Aonde eu posso aprender disso que você está me ensinando? E agora eu não estou falando de gente que é cabeçuda, ficar lá tentando achar coisa por trás das palavras. Não, coisa simples, amado. Quando os escritores sagrados escreveram, inspirados por Deus, foram homens iletrados. Pedro era um pescador, Paulo era alguém mais estudioso, né? Mas os demais, gente comum. Quando escreveram, eles foram inspirados pelo Espírito com a mensagem objetiva e direta. Então você lê a palavra de Deus, não tem nada complicado. Ele estava escrevendo para comunidades. Quando é uma carta aos Colossenses, ele estava escrevendo uma carta à igreja, aos discípulos que se reuniam lá na cidade. Então não tem nada de complicado. A Bíblia é complicada, isso é conversa do inferno para impedir as pessoas se dedicarem a conhecer a palavra de Deus. Porque eram homens simples escrevendo para gente simples, inspirados pelo Espírito Santo. E agora, o grande passo para que a gente possa entender as Escrituras é também sermos inspirados pelo Espírito Santo da promessa, que nos vai fazer lembrar daquilo que Deus quer nos ensinar. E ele continua: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aí ele diz: tenham cuidado para que ninguém, olha só, irmãos, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas,
que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. O Paulo está dizendo, presta atenção, se dedique a conhecer as Escrituras, para que não haja uma filosofia desse mundo, de tradições, de práticas. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós estamos falando das coisas de Deus e as pessoas estão baseando a sua vida devocional a Deus em tradições humanas, em coisas que têm aparência de coisa boa, mas o Paulo está dizendo para mim e para você, que elas estão escravizando pessoas. Olha, é importante a gente ter a sua espiritualidade. Olha, se Deus fosse bom, Ele não deixaria coisas ruins acontecer com pessoas boas. Amado, a nossa humanidade revela a nossa total necessidade de estarmos ligados a Cristo. Todas as vezes que nós não estamos ligados a Cristo e tentamos discernir as coisas espirituais, humanamente falando, a Bíblia diz que não vai ser possível. O homem natural conhece as coisas naturais. O homem espiritual, a mulher espiritual, conhece bem tanto as naturais como as espirituais. Como é que você tem conhecido Jesus? O Jesus que as pessoas dizem por aí, ou Jesus que a Bíblia revela com tantos detalhes, com tanta graça, com tanta bondade, com tanta misericórdia, para que a gente viva de acordo com o plano e o projeto de Deus para a nossa vida. Sabe por quê, amado? No final Deus quer que a gente amadureça, que a gente chega ao tamanho, ao valor, à estatura de Cristo. E Ele deixou então as Escrituras Sagradas para nos nortear, para nos conduzir àquele lugar que Deus tem para nós. Mas muitos de nós desprezamos o conhecimento dessas Escrituras. E falando com essa família, eu dizia, olha, eu estava reforçando, tem que conhecer a Bíblia. Isso para que eu deixe para trás, a história para trás do meu povo, da minha herança, eu preciso assumir uma herança nova. Como é que eu vou assumir uma herança nova se eu desconheço o testamento que fala de uma nova herança? Como é que alguém sabe qual é a herança que ele tem? Quando ele tem um testamento deixado por alguém, que dá testemunho a respeito daquilo que é devido ao herdeiro. Quando eu não conheço qual é a herança, eu vou cair na lábia de qualquer pessoa que diz é assim ou é assado. Mas quando eu sei, eu falo, não, mas meu pai deixou por escrito. Eu conheço aquilo que está escrito a respeito de mim, a respeito da minha casa, a respeito dos meus filhos, e todo esse espírito maligno que está tentando se implementar e implantar na minha vida, não tem mais lugar na nossa história. Quem quer a herança de Deus na sua vida? Então eu preciso de quê, amado? Conhecer o testamento. É só uma questão de ser inteligente, falar assim, Deus tem algo para mim. Aonde está escrito que Deus tem para mim? No testamento que Ele deixou. Então agora eu vou me dedicar a conhecer aquilo que está escrito. Então, amado, por isso que quando a gente insiste que você tem que fazer parte de um pequeno grupo, porque lá no pequeno grupo, que você está aí e fala assim, não entendi, vamos de novo. E aí a gente vai discorrer nas Escrituras Sagradas. Tentar absorver todo o ensino e aprendizado apenas no monólogo, onde a gente vê um orador falando durante 40, 50 minutos, quando o Galvão está falando 1h30, não dá. É preciso o quê? Falar, responder, meditar, refletir, argumentar, arguir. E aonde isso se dá? Quando eu vou aprender lá no pequeno grupo a respeito das Escrituras Sagradas. Onde eu posso dizer, olha, eu li em outra porção, como é que diz aqui? E ele continua. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo, presta atenção,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha o que Deus tem para nós. Ele está dizendo que Jesus é a plenitude de todas as coisas. Sabe o que é plenitude? É estar cheio, pleno, realizado. E Ele está dizendo, assim como Cristo tem plenitude, vocês também terão plenitude na vida de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Não se conforme com menos do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Não seja preguiçoso e dizer, tá bom. Já viu gente assim? Tá bom. Não é que tá bom porque é pleno. Tá bom porque tá bom. Não é porque eu não quero me dedicar, não quero conhecer, não quero investigar. Eu quero apenas folgar. E a Bíblia diz que o caminho folgado, largo, conduz à perdição e não à salvação. Mas o caminho que conduz a Deus é estreito, apertado, desafiador, porque fala de confrontar as nossas pegadas, as nossas andadas, as nossas andanças, as nossas escolhas, fala a respeito de confrontar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por quê? Porque na herança diz como eu devo me conduzir. Quem quer mais de Deus? Eu preciso conhecer quem é esse Jesus que a gente vai celebrar no próximo domingo. Quem é esse Jesus para você, mano? Ele é a revelação plena. Aí lá em Efésios continua. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação poderosa, a sua poderosa força. Olhos iluminados. Põe a mão assim acima dos seus olhos, assim, fala, Pai, vamos repetir junto? Fala, Pai, abra os olhos do meu entendimento. A Bíblia diz, amado, pode olhar aqui para mim, que o príncipe desse século, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero conhecer a Deus, Jesus diz, olha para mim que você vai ver o Pai. E agora está dizendo que há uma artimanha do inferno de cegar o nosso entendimento. Quando a gente está pensando em cegueira, normalmente a primeira imagem que vem até nós é algo que me impede de ver qualquer coisa. Mas há também aquela cegueira pela minha distração. Ou seja, eu estou olhando para o copo e, portanto, eu não tenho noção daquilo que vem contra mim da minha lateral. Para quem é motorista de carro sabe isso, quando fala assim, os pontos cegos. Que por mais que você esteja olhando, você não é capaz de vislumbrar situações de perigo que vêm de outros pontos que eu não estou enxergando. O diabo sabe que se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ser transformados, nós vamos ser curados, nós vamos ser moldados segundo aquilo que Deus tem. Então o que ele faz? Ele nos distrai, muitas vezes com a religião, com as riquezas, com os prazeres, com as oportunidades, com a fama, com a falta da fama, com a depressão, muitas coisas que são colocadas para atrair o nosso olhar num determinado sentido, em que eu deixo de olhar para aquilo que vai produzir fé. Aonde você está olhando na sua vida, mano?